Numa noite fria, uma menina de cabelos emaranhados observa em silêncio o casarão onde nasceu. Ali dentro, vivem os pais que nunca a aceitaram, ricos, poderosos, mas com um coração feito de mármore. Ao completar 7 anos, eles decidiram que ela era um erro, e erros, em famílias como aquela, precisam ser apagados. A menina foi jogada para fora, com uma sacola nas mãos, e os olhos cheios de dor. Caminhou sozinha, sentindo-se invisível sob o céu imenso. Mas a floresta, que tudo assiste em silêncio, também guarda segredos. E naquele instante em que tudo parecia perdido, os galhos se abriram. E ele surgiu, o cavalo branco. Ené, ou um animal qualquer, mas uma força antiga, pura e protetora, um guardião das almas esquecidas. Esta é a história da menina que foi rejeitada pelos que mais deviam amá-la, e resgatada por quem ela jamais imaginaria. Se não querem perder mais histórias como essa, inscrevam-se no canal e deixem o like. A casa era grande demais para quem não podia tocá-la. Nas colinas altas de uma cidade, onde os muros são mais altos que as árvores, havia um casarão de janelas envidraçadas e corredores, que pareciam não ter fim. Dentro dele, tudo era branco, liso, perfeito. Mas por trás da beleza, havia um silêncio pesado, um eco constante que jamais se dissipava, o de uma criança que não era ouvida. Clarice não nasceu no meio do ouro, menos, mas nele foi colocada. Aos 2 anos, foi trazida para aquele palácio como uma espécie de experimento de caridade. Seus pais, magnatas do setor imobiliário, a haviam encontrado numa vila pobre, ao norte da cidade, onde haviam comprado dezenas de casas humildes, para demolir e construir prédios de luxo. Foi ali, entre tijolos rachados e lençóis usados como cortinas, que a viram pela primeira vez. Suja, com os olhos grandes demais para o corpo e uma calma estranha demais para uma criança. A mãe, Dona Célia, a tomou nos braços apenas uma vez, diante de fotógrafos que registraram o gesto como prova de generosidade. A bondade também é um investimento de imagem, dissera ela ao marido, rindo, enquanto olhava os cliques em seu celular. O pai, Sr. Márcio, não falou nada. Para ele, Clarice não passava de um troféu social. Menos mais um acessório para exibir em jantares de elite. Mas os dias passaram, e as luzes se apagaram. Clarice cresceu num quarto isolado nos fundos da mansão, longe dos corredores principais, onde os empregados eram orientados a não interagir. Não havia brinquedos, apenas um colchão fino no chão, uma estante com livros empoeirados e uma pequena janela por onde entrava um feixe de luz todas as manhãs. Seu único contato humano era a cozinheira Rosa, uma senhora gorda de rosto gentil, que lhe deixava comida na porta sem dizer palavra. Por medo de ser demitida, Clarice não chorava, não fazia escândalos, apenas observava. A menina aprendeu, cedo a perceber as coisas no silêncio. Os passos apressados do pai ao sair de casa, o som das taças se chocando nos jantares, as risadas falsas vindas do salão. Ela sabia que não era parte daquilo. Sabia que seus cabelos encaracolados não combinavam com os fios lisos e dourados da mãe. Sabia que sua pele morena destoava das fotos de família nas paredes. Sabia que sua voz era uma pedra no chão de mármore branco. E ainda assim, ela escutava, lia, sentia, sonhava, no mundo que criava em sua mente. Clarice vivia entre árvores, riachos e animais que falavam. Lá, ela tinha um nome novo, uma coroa de flores e uma família que sorria com o coração. Lá, não havia grades invisíveis, nem portas trancadas por dentro. Lá, o sol sempre brilhava por inteiro, mas o mundo real era outro. Aos 7 anos, a paciência dos pais se esgotou. A mãe, cada vez mais obcecada com sua imagem nas redes sociais, começou a ver Clarice como um risco. A menina não sorria para as fotos, não se adaptava à escola particular, não tinha amigos. Era, segundo Célia, um erro de marketing. Márcio, isso já passou dos limites. Essa garota não se encaixa. Não adianta insistir, disse certa vez ao marido, enquanto ajustava um vestido caro diante do espelho. Então atire daqui. Arrume uma desculpa. Mas faça isso logo, antes que vire notícia ruim. E assim, numa tarde fria de agosto, Célia entrou no quarto com olhos secos e uma sacola nas mãos. Dentro, havia um casaco velho, um pacote de biscoitos e uma garrafa d'água. Você vai embora, Clarice. Vai voltar de onde veio. A menina não respondeu. Apenas ficou ali, parada, como se não fosse com ela.
como se não fosse real. Mas era o vento, que cortava sua pele ao ser levada até o portão. O chão áspero, sob os pés descalços. A mão da mãe segurando a sua sem ternura, como se empurrasse algo sujo para longe. O portão se abriu, e o mundo a engoliu. Sozinha, com a sacola na mão e o coração apertado no peito pequeno, Clarice caminhou pela rua estreita abaixo da mansão. Ninguém a viu, ou melhor, ninguém quis ver. Motoristas apressados passaram ao lado sem sequer diminuir a velocidade. Uma mulher na calçada atravessou para o outro lado. Um homem olhou, franziu a testa menos e seguiu. Clarice era invisível. Mas a floresta, logo adiante, não a ignoraria, na borda da cidade, onde as árvores começam a engolir os muros e o asfalto cede ao musgo. Ela parou, olhou para trás, para a mansão branca no topo da colina. Ainda podia vê-la à distância, iluminada como um castelo menos mas, para ela, aquele lugar era só uma prisão bonita. Clarice respirou fundo, abraçou o próprio corpo e entrou na mata. As folhas sussurraram. Os galhos rangeram, e a floresta a acolheu como uma mãe que não julga. Lá dentro, o frio era outro, não o do abandono, mas o da espera. Como se algo ali dentro a estivesse observando, sentindo sua presença, preparando-se para o momento certo. Clarice não sabia, mas o destino já se movia. E ele vinha sobre 4 patas brancas, com olhos que viam além da dor. Mas por agora, ela só caminhava. E a floresta ouvia. A floresta parecia crescer em silêncio a cada passo que Clarice dava. As árvores iam ficando mais altas, os galhos mais densos. E o céu, que antes ainda se mostrava entre as folhas, agora desaparecia pouco a pouco. O chão estava coberto de folhas secas, musgo e raízes grossas como serpentes adormecidas. Ela não sabia onde estava, nem para onde ia, mas algo dentro dela a dizia para continuar. O frio da tarde escurecia com a chegada da noite. Mas não era apenas o corpo que sentia. A temperatura cair era a alma. Clarice andava devagar, abraçada à própria sacola, com os olhos fixos no chão, como se temesse que o mundo desabasse caso olhasse para cima. Seus olhos, outrora tão curiosos, estavam agora opacos, como 2 pequenos pedaços de vidro embaçado. Não havia brilho. Não havia esperança. Ela parecia ter desistido de buscar calor no mundo, como se não merecesse. Ao longe, o som de um riacho a fez levantar a cabeça. Foi a primeira vez que ela olhou em volta desde que entrara na mata. Havia algo diferente ali. Apesar da densidade da floresta, ela não se sentia em perigo. Não havia medo. Era como se aquele lugar, com seus troncos retorcidos e sombras profundas, compreendesse sua dor, como se cada folha, cada galho, cada sopro de vento sussurrasse. Você está segura aqui. Clarice encontrou o riacho alguns minutos depois. Um fio de água cristalina correndo entre pedras cobertas de limo. Ajoelhou-se com cuidado e bebeu. A água era gelada, mas pura. Depois lavou o rosto, esfregando as bochechas com as mãos pequenas, tentando afastar a sujeira menos. E talvez, sem perceber, tentando também apagar tudo o que carregava desde que saíra da casa. Ali, ajoelhada, Clarice não era ninguém. Não era filha de ricos, nem erro de caridade. Era só uma criança, pequena demais para o peso que já havia carregado. Uma folha solta levada pelo vento, à espera de um galho que a acolhesse. A noite caiu de vez, sem saber onde dormir. Clarice se aninhou entre 2 raízes largas de uma figueira enorme, cobriu-se com um casaco velho e fechou os olhos. Mas o sono não veio. O frio penetrava pelas mangas, a fome roía o estômago e a solidão se deitava ao lado dela, como uma fera silenciosa. E então, lágrimas começaram a cair. Pela primeira vez, desde que fora abandonada, ela chorou. Mas não chorou como uma criança birrenta. Chorou como quem sabe que não há ninguém ouvindo. O choro de Clarice era mudo, apenas lágrimas e soluços, contidos, como se até sua dor precisasse ser discreta. No meio da madrugada, um som diferente rompeu o silêncio, o estalo de galhos secos. Clarice se encolheu. Depois, silêncio novamente. E então, mais um som. Passos lentos, pesados, regulares. Algo grande se aproximava. Ela não se moveu. Nem gritou. Estava cansada demais até para o medo. Se fosse o fim, que viesse, pelo menos, terminaria sem paredes brancas ao redor. Mas não era o fim. Do meio da neblina, surgiu um veado. Um animal jovem, de pelagem dourada e olhos negros. Parou diante dela, observando,
Clarice prendeu a respiração. O veado a olhou, como quem reconhece, como quem já esperava por ela. E então, calmamente, abaixou a cabeça e seguiu seu caminho, desaparecendo por entre as árvores. Clarice continuou ali, sem entender. Na manhã seguinte, foi acordada por raios de sol filtrando-se entre as folhas. Estava suja, com frio e com a sacola apertada contra o peito, mas viva. Passou o dia caminhando sem rumo, tentando encontrar alguma trilha, alguma casa, algum rosto. Mas a floresta parecia não terminar. Em vez disso, ela se tornava cada vez mais viva. Os sons eram mais nítidos, os animais mais presentes, os ventos mais atentos. À tarde, encontrou uma clareira. No centro, havia uma pedra grande, coberta de musgo, com uma árvore torta nascendo ao lado. Parecia um lugar antigo, intocado. Clarice se sentou ali. Pela primeira vez, sentiu que aquele pedaço de mundo não a rejeitava. Ali, falou em voz alta: "Eu esto". Aqui foi a primeira frase que disse em 2 dias. Ninguém respondeu, mas as folhas tremeram e os pássaros voaram. À noite, voltou a dormir ao relento. Mas agora havia algo diferente. O frio ainda estava lá, a fome também. Mas havia uma presença, algo que ela não podia explicar. Um cheiro, um som, uma sensação, como se estivesse sendo vigiada menos, mas não por ameaça, e sim por cuidado, como se alguém, ou algo, a olhasse de longe, garantindo que ela não desaparecesse. Naquela noite, sonhou com um campo de flores brancas. No centro do campo, havia um cavalo. Era enorme, mais alto que qualquer animal que já vira. Branco, como a neve, com uma crina que se movia como seda ao vento. Tinha olhos cinzentos, profundos, que pareciam ver tudo. Clarice se aproximava no sonho, e ele não fugia. Apenas a olhava, firme. Quando ela encostava a mão em seu pescoço, sentia calor. E então o cavalo dizia, sem mover os lábios: "Eu vejo você." Clarice acordou com lágrimas no rosto. Mas não era tristeza. Era uma emoção estranha, nova, que ela não sabia nomear. Algo entre alívio e esperança. Como se, pela primeira vez, alguém tivesse realmente olhado para ela menos e enxergado o que havia dentro. O dia passou lentamente. Clarice explorou os arredores da clareira. Encontrou frutos silvestres, bebeu água do riacho e seguiu caminhando. A floresta continuava a envolvê-la como um cobertor, mas a dúvida crescia em seu peito. Por quanto tempo ela conseguiria sobreviver sozinha? E então veio a tempestade. No fim da tarde as nuvens tomaram o céu. Relâmpagos rasgaram o horizonte. A chuva caiu com violência, encharcando-a por completo. Correu de volta à clareira, escorregando na lama, tremendo. Mas não havia abrigo. Sentou-se debaixo da árvore torta e chorou, pela segunda vez. Mas desta vez, o choro não era de rendição. Era de resistência. Ela ainda estava ali, ainda viva, ainda lutando. E então, por entre a cortina de água, Clarice viu um vulto, branco entre as árvores, na beira da clareira, um cavalo, grande, imóvel, olhos fixos nela. O mesmo dos sonhos? Ela piscou. A chuva escorria pelos cílios, mas ele ainda estava ali, forte, firme, inabalável. Clarice se levantou, com os joelhos trêmulos. Deu um passo. O cavalo não recuou, apenas a observava, como se dissesse: "Agora você está pronta." Mas antes que pudesse se aproximar, ele desapareceu, como uma névoa se desfazendo no ar. Clarice ficou ali, parada, sem saber se havia mesmo visto, mas sentia algo diferente dentro do peito, uma certeza silenciosa. Ela não estava mais sozinha. Clarice permaneceu de pé sob a chuva, os olhos fixos no ponto onde o cavalo branco desaparecera. Por mais que o mundo ao seu redor rugisse com trovões e se dissolvesse em lama, ela não se moveu. A imagem do animal estava gravada com fogo na sua mente, menos como uma lembrança que nunca lhe pertenceu, mas que sempre esteve à espera para ser descoberta. A tempestade cessou na madrugada. Os relâmpagos se calaram e o vento perdeu a força. Clarice adormeceu encolhida, o rosto ainda úmido, mas não de tristeza. Havia algo diferente agora, um fio de coragem tecendo-se entre as rachaduras de sua alma. Na manhã seguinte, o céu clareou, tingido de dourado. A floresta parecia outra. As folhas brilhavam com as gotas remanescentes da tempestade,
e os pássaros cantavam como se comemorassem algo invisível. Clarice abriu os olhos e por um instante sorriu. Era um sorriso, tímido, quase imperceptível, mas Estábala levantou-se com dificuldade, o corpo ainda doído e os pés sujos de terra. Não sabia quanto tempo havia se passado desde que fugira da mansão dos Costa Valente. Não sabia se estavam procurando por ela menos, e no fundo, não queria saber Anne, porque, finalmente, Clarice estava sendo ouvida. A clareira onde dormira parecia ter se transformado num refúgio silencioso. Era como se o próprio coração da floresta pulsasse ali, em uníssono com o dela. As árvores formavam um círculo protetor. E a figueira torta, antes apenas abrigo improvisado, agora parecia um guardiã. Clarice decidiu não seguir mais, em círculos. Pela primeira vez, não queria fugir, queria entender. Algo a chamava ali, algo além da fome, além do medo, uma presença que a fazia se sentir esperada, como se a floresta tivesse guardado um segredo para ela desde sempre. E então, ela começou a explorar. Passava horas andando entre as árvores, descalça, ouvindo os sons ao redor. Aprendeu a identificar frutas comestíveis, a seguir o curso do riacho, a encontrar folhas secas para se cobrir. À noite, recolhia galhos e os empilhava perto da clareira, como se quisesse construir um abrigo. Mas não era só isso. Clarice estava reaprendendo a existir. Na ausência de palavras, conversava com o silêncio. No vazio de abraços, deitava-se entre as raízes, como quem se aninha no colo de algo maior. Cada folha que caía parecia sussurrar uma história antiga, e cada sopro de vento trazia vozes que ela não compreendia com os ouvidos, mas com o peito. E então, ele apareceu de novo. 3 dias após a tempestade Alpé, era do sol, Clarice estava sentada na pedra central da clareira, comendo algumas amoras silvestres, quando ouviu o som menos suave, mais firme, galhos se partindo, um passo após o outro. Ela se levantou, o coração disparado, e olhou entre as árvores. Lá estava ele, o cavalo, branco, enorme, majestoso, silencioso. Ele não caminhava como os animais comuns. Havia uma solenidade em seus movimentos, como se pisasse sobre o tempo. Aproximava-se devagar, sem pressa, como se soubesse que não precisava correr, porque esse momento estava destinado a acontecer. Clarice não se mexeu. O cavalo parou a poucos metros dela. Seus olhos não eram apenas olhos, eram espelhos, de mundos que ela nunca viu. Havia neles uma sabedoria que doía, e ao mesmo tempo um carinho que curava. Ela deu um passo à frente, e depois outro, parou a centímetros de sua cabeça. Estendeu a mão, hesitante. O cavalo inclinou-se levemente, oferecendo-lhe a testa. Quando seus dedos tocaram o pelo branco, Clarice sentiu algo percorrer seu corpo. Não era eletricidade, nem calor. Era memória, como se aquele toque despertasse nela lembranças que nunca viveu, mas que sempre existiram. De repente, uma imagem invadiu sua mente. Um campo aberto, sem cercas, céu infinito, liberdade, e então ouviu, de novo, dentro de si, aquela mesma voz. Você me chamou? Ela recuou, surpresa, olhou em volta. Ninguém. O cavalo continuava ali, parado, como se a contemplasse de dentro. Clarice sussurrou. Eu chamei, com sua dor, com seu silêncio, com tudo que você segurou, sem saber. Ela caiu de joelhos. Chorou, mas pela primeira vez, era um choro de libertação, de alguém que passou tempo demais acreditando que não merecia amor, que viveu entre paredes frias sendo tratada como sombra. Agora, o peso saía, escorria com as lágrimas. O cavalo inclinou-se e roçou o focinho em seu ombro. Ficaram assim por minutos que pareciam horas. E então, ele se afastou. Entrou de novo na floresta, caminhando entre as árvores com a leveza de sussurro. Antes de desaparecer por completo, virou a cabeça e a olhou uma última vez. Clarice entendeu. Não era o fim. Era o chamado. Naquela noite, ela sonhou de novo. Mas desta vez, não com campos ou vozes distantes. Ela sonhou consigo mesma, correndo, rindo, livre. Os pés tocavam a grama, os cabelos voavam ao vento. E ao lado dela, o cavalo. Sempre ao lado, ao acordar. Clarice sabia o que precisava fazer. A floresta não era mais um esconderijo.
Era o começo de um caminho. Ela passou os dias seguintes, seguindo. Rastros, pegadas do cavalo, marcavam o barro úmido em algumas trilhas. Cada uma apontava uma direção diferente, como se a floresta quisesse que ela escolhesse. Mas uma trilha em especial chamava mais forte, a que levava em direção ao nascente do riacho. Era um caminho íngreme, cercado por samambaias altas e espinhos. Escondidos. Escondidos. Clarice se arranhava, tropeçava, mas continuava. Havia algo no fundo daquele caminho que a puxava como um imã. Quando alcançou o topo da colina, viu um campo aberto, coberto de flores brancas. O mesmo dos sonhos, no centro, parado, como se sempre estivesse ali. O cavalo branco a esperava. Ela desceu correndo, o coração batendo como nunca, o vento cortando o rosto. E pela primeira vez desde que fora deixada no portão da mansão, Clarice riu. Alto, livre, sem medo. Cavalo relínquio, não um som qualquer. Era um canto, um anúncio, como se dissesse: você chegou, agora, vamos. E ela sabia. A jornada de verdade estava apenas começando. O campo de flores brancas parecia flutuar sob o céu azul, como se tivesse sido pintado ali para existir apenas naquela manhã. O vento passava pelas pétalas com delicadeza, e cada sopro trazia uma sensação de cura. Clarice permanecia parada, sentindo o calor do sol tocar sua pele suja e os cabelos emaranhados. O cavalo branco estava a poucos metros, com o olhar fixo nela, sereno como a brisa. Clarice respirava fundo, tentando conter a avalanche de emoções. Tudo dentro dela queria se romper. Não por dor, mas porque algo novo estava se abrindo, como uma represa se quebrando por dentro. Pela primeira vez em sua vida, sentia que podia respirar sem pedir desculpas por existir. O cavalo se aproximou, com passos firmes e leves, parou ao lado dela. Sua presença preenchia o espaço como uma verdade antiga. Ele não precisava dizer nada. Não precisava se explicar. Clarice é sábia. Ele a compreendia mais do que qualquer ser humano. Jamais compreendeu. Ela estendeu a mão e tocou a crina macia. Uma lembrança involuntária a invadiu. Os gritos de Dona Verônica, a patroa fria, ordenando que ela lavasse a mesma escadaria 2 vezes, apenas para entretê-la. A imagem de Clarice escorregando no sabão, batendo o joelho e ouvindo risos. No lugar de ajuda, tudo voltava. Os empurrões do Sr. Humberto, o olhar de desdém dos filhos do casal, como se ela fosse uma peça de mobília quebrada que ocupava espaço. A comida negada. A escola nunca permitida. As noites em que dormia no porão da mansão, abraçada a um pano velho, imaginando como seria ter alguém que dissesse seu nome com carinho. Mas agora, naquele campo, diante daquele animal, todas essas memórias pareciam sombras. Ecos distantes. Clarice montou. Não sabia como, mas seu corpo parecia já conhecer os movimentos. Sentou-se sobre o dorso branco como se sempre houvesse pertencido ali. O cavalo não se assustou. Não relinchou. Apenas começou a caminhar, e com cada passo, Clarice sentia como se estivesse deixando para trás camadas de poeira acumuladas por anos. Cruzaram o campo. Entraram novamente na floresta por um caminho estreito, onde a luz filtrava pelas copas das árvores. O cavalo sabia exatamente para onde ir. E Clarice, em silêncio, apenas seguia. De vez em quando, lágrimas desciam de seus olhos sem aviso. Não era tristeza. Era alívio. Horas se passaram. Talvez dias na travessia. Clarice aprendeu o som do mundo. O coutear dos sapos anunciando chuva, o bater de asas de corujas acordando. Ao entardecer, o farfalhar das folhas quando um esquilo saltava. Tudo era novo e, ao mesmo tempo, familiar. Ela sentia que estava sendo reensinada a viver. Numa dessas noites, acamparam à beira de um lago cristalino. Clarice deitou-se na grama, observando as estrelas. Ao seu lado, o cavalo também deitara, como se compreendesse que aquele instante precisava de descanso. O céu parecia contar histórias que só ela conseguia ouvir. Histórias de outras crianças. Outros destinos. E talvez menos outras salvas por cavalos brancos. Mas algo ainda pesava em seu peito. Na manhã seguinte, Raó. Acordar. Clarice se viu cercada por fumaça. O cheiro a fez congelar. Fumaça, madeira queimada, fuligem. Não era um incêndio real, mas um lampejo de lembrança. Um pesadelo. Acordado, sua mente a arrastava de volta para uma noite específica. Uma que ela nunca ousara revisitar por completo.
Ela devia ter 6 anos. Foi a primeira vez que se deu conta do quanto sua presença era um incômodo para os Costa. Valente, lembrava-se das vozes abafadas. Senhor Humberto gritava com um amigo bêbado na varanda. Nem devia estar viva. Devia ter deixado no lixão. Dona Verônica do quarto reclamava sobre o cheiro das roupas que Clarice lavava. Essa menina fede a miséria. Clarice estava atrás da escada, ouvindo, sempre ouvindo. Naquela noite, ela havia deixado um desenho para Dona Verônica menos um sol com flores, feito com giz de cera, em um papel amarrotado. Esperava que isso pudesse fazê-la sorrir, mas no dia seguinte, encontrou o desenho queimado na lareira junto com uma das bonecas da filha da patroa. Ela nunca mais desenhou. Essas memórias, sufocadas por anos, agora emergiam com força. E Clarice chorava. Não pelas lembranças em si, mas porque finalmente as aceitava como parte de si, não como culpas, mas como cicatrizes. Você não é o que fizeram com você, parecia dizer o vento. O cavalo se aproximou e a tocou com o focinho, um gesto de presença, de escuta. Ele não a forçava a esquecer. Ele lhe dava permissão para lembrar sem dor. Naquela noite, Clarice acendeu sua própria fogueira, sentou-se diante das chamas e, com as mãos trêmulas, desenhou no chão. Sou grabetos antrá. Sou. Depois, uma caça. E no meio da casa, uma figura pequena, ela, de mãos dadas com um cavalo branco. E sorriu. Era a primeira vez que sorria desenhando. Ela entendeu, então, que não precisava mais fugir do passado. Não precisava apagá-lo. Precisava integrá-lo. As chamas da fogueira não eram ameaça. Menos eram purificação. E ali, sob o céu, estrelado, Clarice prometeu a si mesma: nunca mais vou aceitar ser invisível. No dia seguinte, o cavalo a guiou por uma trilha que descia até um vale. Lá, encontraram uma cabana antiga, coberta por musgos. Clarice hesitou antes de entrar, mas ao abrir a porta, encontrou um espaço simples, com uma cama de palha, uma lareira apagada e livros empilhados. Ela não sabia ler, mas ao tocar um dos livros, sentiu que poderia aprender naquela cabana. Encontrou o que jamais teve. Um começo, ela limpou o lugar, organizou, fez dele seu refúgio. E o cavalo permaneceu por perto, como guardião silencioso. Não exigia nada, não pedia nada, apenas existia ao seu lado. E isso era tudo o que Clarice precisava. Ali, longe da crueldade dos Costa Valente, longe das mentiras dos adultos, ela começou a se tornar quem realmente era. Começou a escrever sua história, não com palavras, mas com gestos, com sementes plantadas, com água do riacho, com desenhos na terra. O passado queimado, nas cinzas do silêncio, não desaparecera menos, mas agora dela brotava vida. E Clarice sabia. O tempo de apenas sobreviver tinha terminado. Agora era a hora de florescer. O tempo na cabana fluía de forma diferente. Os dias passavam com a leveza de folhas carregadas pelo vento. Clarice acordava com o canto dos pássaros. Limpava os arredores, buscava frutas e raízes com cuidado e, ao fim da tarde, desenhava seus dedos, antes acostumados à sujeira do chão frio dos Costa Valente. Agora se sujavam apenas de terra e carvão, não como punição, mas como expressão. O cavalo branco permanecia com ela, não como protetor ou montaria, mas como uma parte da paisagem, como se o mundo tivesse decidido que aquela criança e aquele animal deviam existir juntos. Às vezes ele desaparecia por algumas horas, talvez para explorar os arredores, ou simplesmente para dar-lhe espaço, mas sempre voltava antes do anoitecer, repousando ao seu lado como um guardião de sonhos. Clarice aprendeu a escutar o tempo, aprendeu que o vento muda de direção antes da chuva, que certos pássaros cantam apenas ao entardecer, que o silêncio da floresta pode dizer mais do que 1000 gritos. Mas havia algo que ela ainda não sabia. O mundo que ela deixara para trás não havia esquecido dela. Longe dali, na cidade, uma notícia se espalhava como fogo em campo seco. Menina, pobre desaparecida após incêndio na periferia, é vista rondando propriedades privadas. Os Costa Valente não haviam denunciado seu desaparecimento, não porque se preocupassem, mas porque sua presença era, legalmente, um incômodo, um lembrete de um passado sujo que eles queriam enterrar. Mas a especulação dos vizinhos e um movimento de jornalistas começaram a incomodar. E então, para manter as aparências, decidiram virar o jogo.
Dona Verônica chorou para as câmeras, dizendo que Clarice fora criada como filha, que sempre teve cama, comida e educação. Disse que a menina era instável e que havia fugido sem motivo. Senhor Humberto foi mais longe. Falou sobre como haviam acolhido uma criança da favela para lhe dar futuro, mas que ela havia se voltado contra eles. Mentiras ditas com o rosto limpo. Mentiras que Clarice jamais ouviria menos até que a floresta sussurrasse. Certa tarde, enquanto recolhia lenha perto do riacho, ouviu um som metálico estranho. Agachou-se instintivamente. Do outro lado da margem, 2 homens caminhavam com botas pesadas e fardas atula escuras. Policiais, a trilha de pegadas acaba por aqui. Tem certeza que era ela? A velha da venda disse que viu uma menina suja com um cavalo branco. Quem mais seria? Clarice prendeu a respiração. Eles estavam perto. Correu silenciosamente de volta até a cabana. O cavalo branco já a esperava. Olharam-se por um instante, e ela entendeu. Precisavam partir. De novo, arrumou seus poucos pertences. Um pano de dormir, um galho em forma de L que usava como apoio, e uma pequena pedra esverdeada, que encontrara e guardara como amuleto. Subiu no cavalo sem hesitar. Partiram antes que os homens atravessassem o riacho. Durante 2 dias, seguiram por caminhos ainda mais profundos da floresta. Passaram por ravinas estreitas, por trilhas fechadas onde a luz mal tocava o chão. O medo havia retornado, não como o pavor infantil de outrora, mas como uma sombra persistente que a lembrava. O mundo lá fora não havia mudado. Na 3ª noite, acamparam perto de uma clareira, onde a lua parecia maior do que o céu. Clarice tremia. Não de frio, mas de algo mais fundo. Um sentimento de injustiça queimava em seu peito. Sentia-se exposta, caçada, como se não tivesse direito ao próprio silêncio. Por que não me deixam em paz? Murmurou para a escuridão, sabendo que o cavalo a escutava. No dia seguinte, ao amanhecer, o cavalo conduziu-a até um topo de colina. Lá de cima, via-se ao longe o contorno da cidade. As antenas, as ruas. O concreto. Clarice sentiu um calafrio. Eu não quero voltar. Mas o cavalo apenas ficou parado, olhando o horizonte. Como se dissesse, não é questão de querer, é questão de encarar. E então, ela entendeu. Fugir não era mais suficiente. Precisava enfrentar as mentiras. Precisava mostrar ao mundo quem ela era menos e quem eles realmente foram, como o Cora. Batendo como um tambor. Clarice desceu da colina e entrou na estrada de terra. Seguiu até a casa da senhora da venda, que ficava nos limites da floresta. A mulher, de olhos arregalados, recorretou-e imediatamente. Menina, Vogue. Da televisão. Clarice assentiu. Posso usar seu telefone? Ligou para uma repórter cujo nome ouvira por acaso numa rádio velha encontrada na floresta. Uma mulher que investigava maus-tratos e abusos de poder. Sua voz, do outro lado da linha, foi firme. Clarice, onde você está? Vogue quer contar sua história. Na manhã seguinte, a repórter chegou à venda. Clarice estava sentada na varanda, com um cavalo branco ao fundo, como um guardião silencioso. Foram horas de conversa. Clarice contou tudo. Os trabalhos forçados, as humilhações, os castigos, o porão, o desenho queimado. Falou sem chorar. Não porque não doía, mas porque agora doía diferente. Era uma dor que tinha nome, forma, direção. Dias depois, a entrevista foi ao ar. E o país inteiro viu, não a menina instável que fugiu, mas a verdade. Viu uma criança com olhos cansados demais para sua idade. Viu o cavalo branco ao fundo, símbolo mudo de uma jornada de cura. A repercussão foi imediata. Investigações foram abertas. O casal Costa Valente tentou silenciar a imprensa, mas os registros surgiram. Testemunhas, ex-funcionários, até vizinhos que confirmaram as agressões. Clarice não voltou à mansão, mas também não se escondeu. Recebeu apoio de professores voluntários, psicólogos, ativistas, mas acima de tudo, manteve sua cabana na floresta. Continuou a viver com um cavalo branco, agora livre da necessidade de se calar. Pela primeira vez, era vista. E pela primeira vez, era ouvida. Mas algo ainda viria. Algo que nem Clarice, nem o cavalo poderiam prever, pois a escuridão, mesmo exposta à luz, nem sempre desaparece. Às vezes, ela espera o momento certo para tentar apagar tudo de novo. A entrevista havia sacudido as estruturas. Clarice,
que antes não era ninguém aos olhos da sociedade, tornar-se símbolo de resistência. Seu rosto estampava reportagens. Sua história inspirava debate sobre adoção ilegal, trabalho infantil e abuso doméstico. Organizações de direitos humanos queriam protegê-la. Políticos queriam usá-la. Psicólogos queriam estudá-la, mas poucos queriam realmente escutá-la. E foi assim que, pouco a pouco, a paz que ela construíra na floresta começou a se desfazer. Tudo começou com uma carta. Ela chegou pelas mãos de um entregador desconhecido, que a deixou na venda da senhora Gertrudes. Era simples, dobrada em 4, sem remetente. Clarice reconheceu a caligrafia na hora. Curvada, elegante, fria. Querida Clarice, ainda estamos esperando que você volte para casa. Você não sabe o que está fazendo. Estamos cuidando de tudo. Se quiser evitar problemas maiores, venha conversar. Com amor, mamãe e papai. Não havia assinatura formal, mas havia uma ameaça velada em cada linha. Clarice queimou a carta no fogareiro da cabana. O cavalo branco relinchou ao seu lado, inquieto, como se sentisse o cheiro de algo podre invadindo novamente aquele espaço sagrado. Naquela noite, o céu fechou. A primeira tempestade do mês caiu com força, alabando a terra, os telhados e os corações. Clarice não dormiu. Sentou-se ao lado do cavalo, protegida sob o alpendre improvisado, e esperou o nascer do dia, como quem espera o fim de um pesadelo. Mas o pesadelo estava apenas começando. Na manhã seguinte, enquanto caminhava até o riacho, encontrou algo que fez seu estômago virar. As cinzas da carta, que haviam desaparecido no vento, estavam ali, reconstruídas, como se o papel jamais tivesse sido queimado, intactas e secas, apesar da chuva. E no canto inferior direito, um novo bilhete. A floresta não pode te proteger para sempre. Clarice recuou. Seus olhos procuraram o cavalo, que logo apareceu entre as árvores, em disparada. Ele relinchou de maneira grave, erguendo poeira. Algo estava errado. E então, ela viu pegadas humanas frescas ampeçadas. Não eram de policiais, nem de exploradores casuais. Eram de alguém que sabia exatamente para onde estava indo. A cabana havia sido invadida. Seus desenhos estavam espalhados pelo chão. Rasgados, a rede de dormir. Cortada, o baú com suas poucas frutas. Vazio, tudo revirado. Mas nada fora levado, apenas destruído. Era uma mensagem. Clara, cruel. Clarice tentou manter a calma, mas o coração batia como tambor de guerra. O cavalo branco se postou à frente da entrada da cabana, como se dissesse: não temas. Ainda estamos aqui. Mas Clarice sabia menos. Aquilo não era um aviso qualquer, era um chamado, um recado de que estavam dispostos a ir até o fim. Naquela noite, ela decidiu ir até o povoado próximo. Precisava falar com a repórter, mas ao chegar na venda da dona Gertrudes, encontrou as portas fechadas, um aviso colado no vidro, fechado por tempo indeterminado. Motivos de segurança. Clarice olhou ao redor. Nenhuma alma viva. Apenas o silêncio pesado de uma cidade que vira demais e agora fingia que não via nada. No dia seguinte, mais uma visita inesperada. Um homem engravatado apareceu na trilha de terra, guiado por um jipe escuro. Disse ser advogado dos Costa Valente. A menina deve se apresentar ao conselho tutelar. Está em situação de risco. Estamos aqui por ordem judicial. Sua voz era tão fria quanto um inverno sem fim. Clarice não respondeu, mas o cavalo branco deu um passo à frente, posicionando-se entre ela e o estranho. O homem deu um passo atrás. Nervoso. Essa coisa é perigosa? Perguntou. Clarice apenas sorriu, sem dizer palavra. Voltaremos com reforço. E voltaram na manhã seguinte. 2 carros pretos pararam na entrada da trilha. 3 homens saíram, acompanhados de um policial de aparência cansada. Tentaram caminhar até a cabana, mas não chegaram. Foram recebidos por um relincho que fez os pássaros voarem da copa das árvores. O cavalo branco surgiu como um raio, erguendo poeira crina solta aos olhos flamejantes. As patas arranharam o chão com fúria ancestral. Os homens recuaram. O policial, hesitante, tentou argumentar. A garota precisa ser ouvida. Isso tá virando um circo. Mas Clarice não desceu da cabana. Limitou-se a ficar ali, imóvel, com os olhos fixos nos invasores, como uma estátua viva. Naquela tarde,
A repórter finalmente conseguiu encontrá-la. Estava assustada. Estão tentando me silenciar. Estão me processando por difamação. Você precisa sair daqui. Eles não vão parar. Eu não vou fugir, disse Clarice. Eu não sou mais aquela criança. Mas resistir tinha seu preço. Nos dias seguintes, pessoas começaram a sumir da floresta. A senhora Gertrudes foi embora sem aviso. O professor de biologia que visitava a região foi demitido da escola. A rádio comunitária que tocava as gravações da entrevista foi tirada do ar. O mundo real estava tentando apagar o mundo de Clarice, redesenhar os contornos da história. E então veio o golpe final. Na madrugada de uma noite sem lua, a cabana foi incendiada. Clarice acordou com um cheiro de fumaça. O cavalo branco a puxou pelos dentes da blusa, arrancando-a da rede segundos antes do teto desabar. Correram para a margem do riacho. Viram o fogo consumir tudo. Os desenhos, os livros, as raízes secas, a cama, o refúgio. Clarice caiu de joelhos. Chorou como nunca chorara. Não pelas coisas perdidas, menos mas pela sensação de que o mundo não permitiria que ela existisse em paz. O cavalo branco ajolou-se ao lado dela. Suas crinas manchadas de cinza, seus olhos úmidos, refletindo o caos. Ela abraçou seu pescoço. Forte. Como quem segura a última esperança, eles não vão parar, sussurrou. Eles vão continuar até eu desaparecer. Mas o cavalo relinchou, baixo, profundo. E, naquele som havia algo diferente. Não era apenas proteção. Era uma promessa. Na manhã seguinte, Clarice acordou sob uma árvore alta. O cavalo estava em pé, encarando o norte, como se soubesse de algo, como se estivesse pronto para levá-la além. Clarice se levantou. Pegou o que sobrou, uma sacola de pano, o galho em forma de L e a pedra verde que resistira ao fogo. Montou no cavalo e partiram. Mas não para fugir. Agora iam ao encontro de algo. Algo que ainda dormia dentro dela. Algo que só despertaria quando a luz da floresta finalmente se tornasse fogo no coração da cidade. Clarice não era mais só uma menina pobre, não era mais apenas uma vítima esquecida, nem apenas uma sobrevivente. Agora ela era uma faísca. Um estopim. A menina que não se curvou. E o cavalo branco, menos aquele ser feito de mistério e bravura, era o condutor dessa faísca, transformando dor em direção e medo em decisão. Eles seguiram para o norte. Não havia trilhas, nem mapas, nem sinais, mas o cavalo parecia conhecer os caminhos como se os tivesse sonhado antes mesmo de nascer. Cruzaram rios, subiram serras, enfrentaram ventanias e noites inteiras sem abrigo. A cada passo, Clarice sentia o coração crescer, e a dor do passado virar aço, fibra, raiz. No quinto dia de travessia, chegaram ao topo de uma colina de onde se via o mundo inteiro, ou pelo menos tudo aquilo que ela jamais acreditara alcançar. Ao longe, torres de concreto brilhavam como monstros de vidro sob o sol. Era a cidade, a mesma onde seus pais adotivos reinavam com caridade falsa e aparência impecável. Era ali que eles construíam escolas em nome próprio, enquanto trancavam meninas em porões. Clarice desceu do cavalo, tirou os sapatos gastos, pisou a terra com os pés nus, fechou os olhos e disse em voz baixa: "É hora de acordar o mundo." Dia seguinte, a cidade acordou com uma cena incomum. Uma menina andava pela avenida central, segurando uma placa feita de galhos e carvão. Descalça, roupa simples, olhos firmes. Atrás dela, como uma sombra luminosa, o cavalo branco caminhava sereno, em silêncio imponente. A placa dizia: "Eles não me adotaram. Eles me compraram." No começo, ninguém entendeu. Passantes pararam, algumas risadas nervosas, alguns dedos apontando. Mas em minutos, câmeras de celulares começaram a gravar. E então, um milagre moderno aconteceu. Viralizou, a multidão se formou rapidamente. Policiais chegaram. Técnicos de televisão tentaram entrevistá-la. Ela não respondeu a ninguém. Apenas parou em frente ao prédio onde os Costa Valente mantinham sua fundação de apoio à infância. O local que eles usavam para fingir cuidar de crianças, enquanto compravam o silêncio de tantas outras. Clarice subiu os 3 primeiros degraus da entrada. A multidão observava em absoluto silêncio. "Vocês me esconderam menos", gritou. "Me apagarão." Me deram nome falso. Futuro falso.
Amor falso. Puxou o colar que trazia ao pescoço. Era uma pequena correntinha, com um pingente em forma de chave. A única coisa que conseguira salvar da cabana em chamas. Agora sou eu quem abre as portas. Atrás dela, o cavalo branco empinou as patas. O relincho foi tão alto que os vidros do prédio vibraram. No mesmo instante, Clarice jogou a corrente no chão e verucei para a multidão. Eu sou filha da floresta, filha da verdade. E a verdade é que me compraram como quem compra um móvel, me vestiram de seda e me chamaram de ingrata quando chorei. Tentaram queimar minha história, mas a minha história é feita de cinzas e raízes. E vocês não podem queimar o que já virou terra. A multidão explodiu em aplausos. A polícia hesitou. Jornais começaram a transmitir ao vivo. E então, os verdadeiros aliados apareceram. Outras meninas. Outros meninos. Adultos que haviam sido crianças, como ela, e que nunca contaram suas histórias. Um a um, começaram a subir nos degraus. Alguns chorando, outros com cartazes improvisados, mas todos com olhos em chamas. Clarice se ajoelhou. A multidão se ajoelhou com ela. E o cavalo branco, pela primeira vez desde que surgira, deitou-se ao chão, em gesto de entrega e reverência. Naquele instante, algo invisível se quebrou. Não, foi o sistema. Não foi a justiça, não foi o poder. Mas o medo. Clarice havia atravessado a linha entre vítima e farol. E onde antes havia silêncio, agora havia ecos. Vozes, verdade. Naquela noite, ela não voltou para a floresta. Dormiu no asfalto, cercada por outras almas que carregavam cicatrizes parecidas. O cavalo branco ficou ali, deitado ao seu lado, como guardião de um tempo novo. No dia seguinte, jornais do mundo inteiro estampavam sua imagem a menina de pés, descalços e olhos firmes, ao lado do cavalo, que parecia saído de um sonho antigo. A história foi contada e recontada. Investigadores foram acionados. Os Costa Valente fugiram do país menos, mas agora eram procurados. E a cidade nunca mais foi a mesma. Uma fundação foi criada, de verdade. Desta vez, nomeada Menina Luz, centro de escuta, acolhimento e reconstrução de vidas invisíveis. Clarice não quis ser diretora, nem símbolo. Preferiu continuar na trilha, visitando comunidades, contando histórias, escutando outras, plantando coragem. O cavalo branco seguiu com ela. Não era mais só o salvador. Era o companheiro de jornada. A cada vila, a cada floresta, a cada esquina. Esquecida, ele era o lembrete de que milagres existem. Não como mágica, mas como resistência. Clarice sabia que ainda havia muito a ser enfrentado, mas agora ela não era mais só Clarice, a menina usada e esquecida. Agora, ela era Clarice, a que cavalgava com a verdade. E onde ela passava, as crianças aprendiam a não abaixar a cabeça, porque sabiam que mesmo quando tudo parecer escuro, mesmo quando o mundo fechar os olhos, mesmo quando o fogo destruir o abrigo, sempre pode surgir do fundo da floresta um cavalo branco. O tempo passou. Meses se desdobraram em estações. A primavera deu lugar ao calor sufocante do verão, e depois às folhas amarelas do outono. Mas o nome de Clarice não se apagou. Ela nunca quis fama. Nunca quis aplausos. Mas mesmo assim, o mundo continuava falando dela. Não pela história trágica que viveu, mas pelo que construiu depois da dor. A Fundação Menina Luz tornou-se um farol em meio à neblina da indiferença. Não havia luxo, nem grandes financiadores, mas havia verdade. E a verdade atraía corações partidos como uma fogueira no meio da noite. Jovens de todas as partes começaram a aparecer. Alguns vieram de bairros pobres, outros de países distantes. Alguns fugiam de abusos, outros de guerras silenciosas dentro de suas próprias casas. Todos tinham algo em comum. Estavam feridos. Mas ao ouvirem falar da menina descalça e do cavalo branco, entenderam que talvez ainda houvesse salvação. Clarice os recebia com um olhar firme e um abraço demorado. Ela não usava jaleco. Falava como terapeuta. Não pregava como líder, apenas escutava. E essa escuta era como um rio que lavava feridas antigas. Era ali, sentados ao redor de uma fogueira, ou colhendo ervas na horta, que os sobreviventes reescreviam suas histórias. O cavalo branco continuava ali, silencioso, misterioso, mas sempre presente. Para muitos, ele era uma lenda viva, um símbolo. Para Clarice, ele era a ponte entre o que ela foi
e o que o mundo ainda poderia ser. Numa manhã de névoa espessa, um jornalista famoso chegou à fundação. Queria escrever um livro sobre ela, transformar sua vida em filme, talvez. Tinha contratos, promessas, cifras. Clarice apenas sorriu. Se quiser escrever algo verdadeiro, sente-se ao meu lado e ouça. Ele ficou uma semana inteira ali, dormindo em colchão no chão, ajudando na cozinha, ouvindo os gritos noturnos de quem ainda sonhava com os horrores do passado. No fim, ele não escreveu nada. Ao invés disso, fez algo melhor. Renunciou ao seu posto em um grande jornal e passou a ensinar escrita para adolescentes da periferia. Clarice nunca pediu isso, mas inspirava apenas sendo. Enquanto isso, os Costa Valente foram finalmente localizados. Viviam escondidos numa mansão em Portugal. A Interpol os prendeu numa operação transmitida ao vivo. Mas Clarice não comemorou quando lhe perguntaram o que sentia ao saber da prisão deles. Ela respondeu: "Só penso nas outras crianças que ainda não conseguimos salvar. Minha luta nunca foi vingança. É por justiça. E por quem ainda espera ser visto." Aquela frase virou mural em dezenas de escolas e centros sociais. A imagem de Clarice, agora adolescente, com olhos firmes e um colar de chaves pendendo do pescoço, tornara-se ícone de um novo movimento. Mas, enquanto o mundo desenhava cartazes com seu rosto, ela continuava fazendo o mesmo, andando por vilarejos esquecidos, procurando crianças caladas, ouvindo as florestas em uma dessas viagens. No coração da Mata Atlântica, Clarice conheceu uma menina muda. Vivia entre galinhas e roupas no varal. Tinha olhos grandes e mãos pequenas, e um medo antigo que tremia seu corpo inteiro. Ninguém sabia seu nome verdadeiro. Clarice não perguntou. Apenas ajoelhou-se diante dela e estendeu a mão. O cavalo branco aproximou-se lentamente. A menina o encarou. Então, como se algo antigo tivesse se quebrado por dentro, ela chorou. Pela primeira vez em anos. Clarice sabia o que significava. A floresta havia falado mais uma vez. A menina era uma semente, e ela o solo fértil que a ajudaria a florescer. Dias depois, essa menina foi levada à fundação, não para ser tratada, mas para ser amada. E ali, entre canções antigas, poemas escritos à mão, e a presença serena do cavalo branco, ela finalmente disse sua primeira palavra. Mãe. Clarice não chorou por fora, mas por dentro, uma chuva caiu sobre os campos da sua alma. Foi ali que ela compreendeu o verdadeiro poder de sua jornada. Ela não havia sido salva apenas para sobreviver, mas para transformar. E o cavalo branco, seu eterno guardião, havia guiado cada passo até aquele instante. Na última cena que o mundo veria dela. Antes que desaparecesse de novo nos mistérios da floresta, menos Clarice cavalgava devagar, cruzando uma estrada de terra, sob o céu cor de cobre do entardecer. Ao seu lado, dezenas de crianças corriam, riam, algumas montadas em pôneis, outras de mãos dadas. A câmera capturou a imagem, sem filtros. A líder que não gritava, a guerreira sem armas. A menina que foi cinza e virou fogo a cada geração. Alguém contaria a história da criança pobre que teve sua vida comprada por pais ricos, que foi trancada, esquecida, queimada, mas que renasceu, guiada por um cavalo branco. E, por onde quer que crianças chorassem em silêncio, onde quer que a injustiça deixasse marcas nos pequenos, onde quer que uma floresta guardasse a esperança como um segredo, um relincho distante poderia ser ouvido. E com ele, a certeza de que Clarice passou por ali, e de que o cavalo branco continua cavalgando.